Foi? Tudo bem, então vamos para a competência 3 agora, tá? Que é a competência que diz assim: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o que é que se espera nessa competência 3? Olha só o que diz aqui o quinto nível, que é o que dá 200 pontos para vocês. O texto tem que ter um projeto de texto para gabaritar essa competência 5. Ele tem que ter o desenvolvimento de informações, fatos e opiniões em todo o texto. Isso significa que desde um contexto de introdução ou mesmo as ideias quando vocês colocam lá na proposta de intervenção, também é preciso que tenha esse desenvolvimento. Aqui diz assim, ó, aqui se admitem deslizes pontuais, sejam de projeto e ou de desenvolvimento. Claro que isso ali a gente vai analisar mais na sequência, tá? Mas a ideia é justamente de que a gente vai tentar impedir que existam deslizes num projeto de texto, aquele que diz, olha, leitor, lá na introdução eu vou discutir a tese 1 e a tese 2, discute a 1, discute a 2, depois resolve a 1 e resolve a 2, tá? Isso é o projeto de texto inteiro. E lembrando que o parágrafo também tem uma organização, um parágrafo de desenvolvimento. E a questão do desenvolvimento de informações, fatos e opiniões, gente, isso aqui é o movimento argumentativo. Então, toda a parte da explicação, de realmente aprofundar aquilo que vocês escolheram, de trazer, gente, ali algum dado ou mesmo alguma sustentação, isso tudo faz parte de um desenvolvimento de ideia. Tem algumas coisas que às vezes a gente usa, por exemplo, assim, a Constituição, tá? A Constituição ela não aparece na lista de repertório de área do conhecimento, tá? Então, ela não é válida? Claro que ela é, mas ela vai ajudar no processo de argumentação, que é da competência 3, e não contar necessariamente como uma área do conhecimento na competência 2, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim que eles esclarecem. Que na 2 a gente apresenta os elementos, né? No caso, as áreas do conhecimento, por exemplo, os repertórios. E na 3 a gente desenvolve esses repertórios. Considero essa competência 3 muito importante. É aqui que geralmente o aluno tem alguma perda de nota quando ele não tem muito domínio do processo de argumentação, ok? Muito bem. E depois, por último, penúltima não, desculpa, tem a competência 4, penúltimo, né? Muito interessante, porque eles atribuem o mesmo peso da competência 3, que tem 2 elementos para serem analisados, a competência 2, que tem 3 elementos para serem analisados, eles atribuem para a coesão dentro do texto, tá? Então diz assim, que na competência 4, o aluno tem que demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para construir uma argumentação. E aqui, turma, gabarita a competência 4, quer dizer, tira 200 pontos, quem tiver uma presença expressiva de elementos coesivos interparagrafal, que é dentro do parágrafo, e interparagrafal, que é entre parágrafos, e raras ou ausentes repetições e sem inadequação de elemento de coesão. Então vamos por partes. Primeiro, vocês têm que usar elementos de coesão, conjunções, pronomes, advérbios dentro do parágrafo e entre parágrafos, tá? Só que aqui a gente tem uma observação dessa história dos conectores entre parágrafos. Olha o que diz. Havendo elemento de coesão do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo e de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Olha só. Por que a prof pede, quando eu falei para vocês o esquema, depois eu analisei o texto, eu disse que a gente tem que ter elementos de coesão, começando o D1, o D2 e a conclusão, tá? E é importante vocês irem aprendendo aos poucos que desses três elementos externos ali, 2 tem que ser do tipo operador argumentativo. Eu mostrei para vocês lá no polígrafo de vocês onde é que está essa lista de operadores argumentativos, tá? Então, lá no desenvolvimento 2, por exemplo, que é o que une os 2 parágrafos de desenvolvimento, quando a gente coloca um além disso, além do mais, para adicionar, a gente tem um operador argumentativo. Lá na conclusão, quando a gente usa conjunções conclusivas, logo, portanto, por conseguinte, nós estamos com o operador argumentativo. Tá? Então, primeiro ponto, tem que ter elemento de coesão dentro do parágrafo e entre parágrafos e do tipo operador argumentativo entre parágrafos.
Quanto às repetições vocabulares, olha só, eles aceitam raras repetições para dar os 200 pontos ou ausência de repetição, tá? Então, raras repetições, gente, seriam quanto? Mais ou menos assim, analisando textos que eles distribuíram o ano passado, ou mesmo as redações nota 1000, a gente percebe, turma, que tem assim uma média de umas 4 vezes a palavra, não mais do que isso. As que têm desconto na competência 4 já começam a apresentar muitas vezes a palavra repetida, tá? Então vamos combinar isso, até umas 4 vezes a gente pode repetir no texto, mais do que isso não é legal, tá? Daí já podemos entrar num desconto. E sem qualquer inadequação. Gente, é assim, ó. Os demais itens ali, a competência 2 e a competência 3, vocês, a 1 mesmo também, vocês viram que ela aceita alguns deslizes, tanto que na competência 1 vocês podem ter 2 desvios, né, cometer 2 erros de português e não vão ser penalizados. Mas na competência 4 não, turma. Um erro de coesão já vai fazer vocês tirarem, em vez de 200, 160. Por quê? Justamente porque é regra, tá? Se vocês colocarem um onde, ó, por exemplo assim, ó, o onde, pronome relativo que retoma lugar, só lugar, pensa assim, é lugar onde eu piso, tá? Se vocês colocarem onde uma vez errada no texto, vocês já vão perder 40 pontos, então tem que cuidar, gente, não sabe usar um conector, não usa. Está empregando mal onde, trata de aprender a empregar direitinho, não é difícil, tá? Tudo bem. E a última competência, gente, a competência número 5, que talvez seja mais conhecida de vocês, é a competência da proposta de intervenção. Então, olha o que eles dizem. Que aqui eles esperam que o aluno seja capaz de elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, assim, eu tenho que propor uma solução, na verdade não é algo que resolve 100%, mas vai intervir no problema, e eu preciso cuidar para não desrespeitar os direitos humanos, ou seja, dar uma proposta que sirva para um grupo apenas e não sirva para os demais, por exemplo, certo? Então, vamos supor aqui, se fôssemos dar uma proposta de intervenção para a situação da pandemia do coronavírus, né, em relação à proteção, eu não posso dizer assim, é preciso que apenas as crianças fiquem em casa, todos os demais devem sair para trabalhar e independentemente do risco que corre. Não, eu não posso fazer isso, né? Porque ali dentro tem um grupo de risco, porque a pessoa tem o direito de se proteger, enfim, tá? Então tem que cuidar do direito humano. Então diz assim, quem é que vai gabaritar a competência 5? Aquele que conseguir colocar 5 elementos válidos organizando a sua proposta de intervenção. O que são os 5 elementos válidos? É o agente, quem faz a ação, o que, o meio, né, ou o modo, como se faz aquela ação, o efeito, qual é o resultado de tudo que eu estou propondo, a finalidade de tudo que eu estou propondo, e algum detalhamento de um desses 4 elementos anteriores. Esse detalhamento pode ser um exemplo de agente, ou de ação, ou de meio, pode ser uma justificativa do agente, da ação ou do meio, pode ser uma especificação do agente, da ação ou do meio, ou pode ser uma consequência do efeito, um efeito do efeito. A gente também vai ver isso em aula, mas enfim, só para vocês lembrarem, cada um dos elementos me dá 40 pontos, 5 elementos fecham os 200, tá? E aqui tem uma observação que diz assim, ó, atingirá o nível máximo na competência 5 a proposta que, em um texto com abordagem completa do tema, apresentar os 5 elementos. Estão aqui: ação, agente, modo, meio, efeito ou detalhamento, ok? Então esses são os elementos todos pelos quais eu passo para dar nota na redação de vocês, gente, tá? Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais essas competências, a gente vai aprofundá-las com toda certeza, né? Conforme o transcorrer dos nossos encontros, virtuais ou presenciais, né? Mas era isso aí que eu precisava que vocês soubessem para esse momento, certo? Agora, gente, eu irei para a próxima etapa dessa videoaula, que é justamente trabalhar com uma redação nota 1000 do ano passado, tá? Essa redação foi feita pela Alana Miranda, de 21 anos, né? A questão da idade sempre é interessante. Provavelmente seja uma aluna que esteja disputando algum curso concorrido, né? Pela idade, ela não concluiu nenhuma outra graduação. Ela deve estar na luta desde que ela saiu da escola com provavelmente 18 anos, tá? Sobre o tema democratização do acesso ao cinema. Eu sei que a imagem aqui está pequena, depois eu tenho ali digitado o texto, mas é só para vocês verem um pouquinho da distribuição das partes do texto. Vejam a introdução, ela utilizou 7 linhas, tá?
A gente tenta se organizar em torno de 6, esse é o ideal, mas não é errado, obviamente, fazer 7. Agora, só é interessante que vocês vejam, com toda certeza, essa uma linha a mais, ela foi retirada de algum lugar, e tenho certeza de que esse lugar é a conclusão, tá? Porque ela começou na 24. A gente tenta geralmente começar aqui pela 22, talvez a 23, para ter um espaço interessante para concluir e fazendo todas as etapas que tem que ser feitas, tá? Vejam aqui, ó, na linha 8, então começa o desenvolvimento 1, vai até a 16, o desenvolvimento 2 vai da 17 até a 23, um pouquinho menor, mas não tem problema, tá? Sempre digo, não é o tamanho que a gente vai cuidar, mas é aquilo que você faz dentro daquele tamanho de texto, tá? Quero que vocês vejam, aqui até foi bem interessante esse texto, porque olha aqui, ó, ele tem rasuras, daí vocês podem ver que não tem problema nenhum em rasurar, ó. Ela errou essa palavra aqui, que era significativamente, e ela fez apenas um risco sobre o erro para anular a palavra. O mesmo ela fez aqui na linha 15, na linha 16, e aqui na 25 é aquilo que eu comento sempre. Quando a gente terminou de escrever e se percebeu que faltou algum termo, a gente pode escrever aqui por cima, olha aqui, ó, tá? Exatamente o que ela fez, ó. É necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos. Então, ó, faltou a palavra, na hora que ela revisou o texto, certamente depois que ela passou a limpo, ela percebeu e ela acrescentou e não teve penalização alguma, tá? Então ela teve, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 rasuras anulando a palavra e essa aqui que ela escreveu a partezinha que faltou e ficou tudo bem na redação, tá? Não teve comprometimento algum, certo? Então aqui é só o espelho do texto dela. E aqui então eu fui colocando, né, a introdução do espelho da Alana e aí o texto então já deixei algumas cores aqui que eu não tenho como interagir com a tela marcando, mas eu disponibilizo para vocês ali o PDF desse texto, tá? Espero que vocês tenham ele em mãos, se conseguirem imprimir melhor ainda, porque vocês podem ir anotando as coisas que a prof vai falar aqui, tá? Então olha só, eu já deixei as cores separadas daquilo que eu quero mostrar, tá? Quando a gente estuda a introdução, pelo menos assim naquele esquema inicial que a gente aprende, depois naquele texto que eu analiso com vocês, e em todos eu vou mostrar isso, a gente aprende que ela apresenta 3 etapas para estar bem completa e com qualidade. A primeira é o contexto, que eu já marquei aqui em azul. A segunda é o tema, que eu marquei aqui em vermelho. E a terceira são as teses, que eu marquei aqui em verde e em roxo, tá? Então eu já demarquei nas cores as 3 etapas que a gente tem que ter, ok? Então vamos para a análise. Lembrando que o tema é do ano passado, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Eu poderia tanto dizer por que não há democratização, como fazer para haver a democratização, enfim, eles deixaram bem livre. Na verdade, até quando eles deixam livre, o ideal é sempre a gente buscar a origem do problema, tá? Que seria a falta de democratização, por que isso existe. Então, olha como ela começa, sem título, né? Porque a gente sabe que o título é facultativo, então sem a presença dele. Então, diz assim, contexto 1. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, estou causando história. Por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Então, quer dizer, o governo usava o cinema como uma fonte, como uma forma de haver uma adesão das massas àquele governo, isso no início do século XX. Então, assim, bem rapidamente, olha só, nós temos digitadas 7 linhas, 7 e meia, tá? Desse movimento, desse espaço todo, até vamos olhar aqui, ó. Ela utilizou o quê? Ó, 2 linhas e meia no texto original para fazer o contexto. É isso aí, tá? 2 linhas e meia e o restante para o tema e para a tese. Bom, agora ela vai para o tema. Embora o cinema, palavra-chave, vermelho, ó, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. Democratização, ó, limitação social. Então ele não é democrático do acesso ao cinema no Brasil. E cinema, tá? Ela não usou Brasil ainda até o presente momento, certo? Mas nós teremos isso na sequência, depois fiquem bem tranquilos. Em virtude do quê? Argumento 1. Do discurso elitizado que o compõe. Então,
há um discurso de que cinema é só para elite, não é para a população em geral. E tese 2, né? Tese 1. Tese e argumento aqui, no caso desse tipo de tema, problema, eles se misturam, tá?